Criaturas misteriosas assustando testemunhas, aparições bizarras deixando todo mundo em choque. Das profundezas dos mares à escuridão das cavernas, prepare-se para os momentos inacreditáveis em que exploradores registraram coisas que ninguém jamais deveria ter visto. Número 1. Esqueleto andante no túnel. Uma câmera de caçador capturou algo que simplesmente não deveria existir. No fundo de um túnel escuro foi gravado o que parecia ser um esqueleto andando. Sim, você entendeu certo, um esqueleto de verdade, se movendo sozinho. Tinha uma coloração acinzentada e olhos enormes que brilhavam no escuro. Cada osso e cada costela podiam ser vistos enquanto ele caminhava. A gravação assustou todas as pessoas que assistiram. Alguns dizem que deve ser um alienígena que caiu aqui há muito tempo. Seja lá o que for, ainda está por aí, perdido na escuridão daqueles túneis. Número 2. Criatura magra no litoral mistério no oceano. Um visitante à beira-mar gravou algo estranho com sua câmera. Era uma criatura super magra que ninguém conseguiu identificar. A imagem tremia muito porque ele não conseguia acreditar no que via bem na sua frente. Enquanto a criatura se movia, ele tentou correr atrás dela para ver melhor. O ser misterioso rapidamente entrou debaixo de uma ponte ou túnel ali perto e o homem decidiu fugir sem querer se aproximar. Será que esse oceano é um portal para o espaço? Isso talvez explique a presença dessa coisa tão estranha por lá. Número 3. O metamorfo da floresta transformação noturna. A câmera de um caçador capturou algo apavorante nos bosques durante a noite. A princípio parecia um esqueleto caminhando, com ossos visíveis ao luar. Mas então a criatura se virou e tudo mudou. O que agora encarava a câmera era um tipo de cão com aparência de lobo e uma estranha pelagem rosada cobrindo o corpo. O vídeo mostrava que ele se movia de forma estranha, como se não conseguisse manter uma forma definida. Lendas locais falam de metamorfos nesses bosques, criaturas que mudam de forma à vontade. O caçador que gravou isso nunca mais voltou para aquele lugar. Seja lá o que era aquilo, mostrou que algumas lendas podem mesmo ser verdadeiras. Número 4. O gigante da floresta. No fundo de uma floresta escura, um caçador se agachou atrás de um carvalho antigo, mal conseguindo respirar. O que ele viu naquele dia mudou sua vida para sempre. Uma criatura gigantesca caminhava entre as árvores, seus passos pesados faziam o chão tremer. Era enorme, coberta por pelos escuros, e andava sobre duas pernas como um humano. Tinha que ser o lendário Pé Grande. Aqueles bosques já eram conhecidos como território dessas criaturas. O caçador ficou completamente imóvel, observando enquanto a criatura se movia entre as árvores. Ele conseguiu gravar alguns segundos de imagens tremidas antes que o gigante desaparecesse na floresta densa. Mais uma aparição misteriosa nessas matas ancestrais. Número 5. Portal no deserto. Exploradores árabes estavam investigando um local abandonado durante a noite. Altas muralhas os cercavam sem teto acima. Algo ali parecia estranho. Um deles começou a cavar o chão, indo cada vez mais fundo, até que, de repente, fugiu assustado. Depois, o grupo afirmou ter aberto algo aterrorizante, um portal para o inferno ou para um mundo subterrâneo. Ninguém teve coragem de voltar lá. Moradores locais dizem que o lugar agora é amaldiçoado e que, à noite, luzes estranhas aparecem por lá. Número 6. Aviso sombrio na estrada tarde da noite. Alguns amigos dirigiam perto de uma floresta quando viram algo estranho. Nas sombras estava uma figura pálida contorcendo o corpo em posições assustadoras. Seus olhos brilhavam na escuridão, observando todos eles. Em vez de irem embora, os amigos começaram a gritar e zombar da criatura. Um grande erro. Aquilo não era um ser normal. Parecia um skinwalker ou um metamorfo, como nos contos antigos. E não estava sozinho. Havia muitos deles, como uma família inteira vivendo naquela floresta. Moradores dizem que, se você vir criaturas assim, corra o mais rápido possível. Nunca provoque e jamais se aproxime. Número 7. Visitante noturno na porta. Uma câmera de campainha registrou algo perturbador no escuro. A criatura era branca, com traços incomuns. O rosto lembrava um cachorro, mas as pernas e pés pareciam os de um chupa-cabra. Seu jeito de se mover e sua forma geral davam a impressão de ser um híbrido entre dois animais. A filmagem mostrou esse ser misterioso rondando a casa por vários minutos. Sua coloração clara se destacava totalmente contra a escuridão. Pode ser uma nova espécie, ou talvez o resultado da reprodução entre animais diferentes. A câmera registrou todos os detalhes dessa visita estranha.
do rosto incomum às pernas características. Número 8. Gigante da floresta em alta definição. O novo vídeo apareceu em 2024 e chamou a atenção de todo mundo. A câmera de trilha de alguém capturou algo grande e peludo sentado na floresta. A gravação era super nítida, mais clara do que qualquer outra do tipo. Nas imagens, dá para ver claramente essa criatura enorme e peluda sentada entre as árvores. Ela parecia exatamente como as pessoas descrevem o pé grande ou Sasquatch. O vídeo chegou até a ser exibido em grandes programas de TV. Quem assistiu disse nunca ter visto uma filmagem tão clara de algo assim. Depois disso, os relatos sobre o pé grande pareceram bem mais reais. Número 9. Peixe bizarro no Lago Odd. Um pescador fisgou um peixe estranho em um lago, e ninguém conseguiu explicar o que era aquela criatura. Primeiro, o animal conseguiu sobreviver fora da água. Além disso, sua boca se movia constantemente, como se tentasse se comunicar. Quando foi virado, revelou uma cavidade profunda no corpo, como um arco curvado para dentro. O peixe parecia inflado, com um formato fusiforme, bem diferente dos peixes típicos de lago. Os movimentos constantes da boca podiam ser uma resposta natural por estar fora d'água. A curvatura do corpo talvez seja uma adaptação para viver naquele lago. Esse animal estranho pode pertencer a uma espécie rara, ou ser uma mutação única. A descoberta do pescador sugere que outras criaturas incomuns podem estar escondidas por ali. Número 10. Criatura híbrida em laboratório. Alguma coisa estranha apareceu em uma filmagem feita por cientistas em um laboratório. Parecia impossível. Parte macaco, parte rato, com pelos brancos fofos por todo o corpo. O rosto e as orelhas alaranjadas se destacavam enquanto o bicho comia algo gosmento. Seu jeito de se mover era completamente fora do normal. Alguns acreditam que os cientistas estavam fazendo experimentos, misturando diferentes animais. Em certos momentos do vídeo, a criatura parecia um pequeno primata. Ninguém sabe o que ela realmente era, nem de onde veio. E os cientistas não dizem nada, pois a pesquisa ainda estaria em andamento. Número 11. Correria no prado. Alguns amigos estavam se divertindo em um campo gramado quando um deles começou a gravar a bela paisagem com o celular. De repente, outro amigo apareceu correndo em direção ao grupo, com o rosto tomado pelo medo. Atrás dele, uma criatura enorme e escura vinha perseguindo. Na gravação tremida, é possível ver o ser gigantesco correndo atrás do jovem. Ele se movia sobre duas pernas e era coberto por pelos escuros. O grupo conseguiu escapar, mas o vídeo deixou muitas pessoas pensando: o que será que vive nesses prados? Alguns acreditam que era mais uma aparição do lendário Pé Grande. Número 12. A língua estranha do pangolim. Um fazendeiro local não acreditou no que viu em sua própria propriedade. Ali estava um animal estranho, coberto de escamas e com um longo rabo. Mas o mais bizarro era o que ele fazia com a língua. O pangolim disparava a língua para fora repetidamente, em grande velocidade, puxando-a de volta como se estivesse fazendo um tipo de ritual. Ninguém jamais havia visto algo assim antes. Será que esse comportamento era normal para um pangolim? Ou haveria algo mais por trás desses movimentos misteriosos? Número 13. O sorriso da água. Não é como nenhum outro animal. Essa criatura tem habilidades que parecem impossíveis. Ela pode regenerar o rabo, as pernas e até partes do cérebro. Isso mesmo. Na cabeça, suas brânquias pareciam penas, ondulando como plantas aquáticas. Mas o mais estranho, um sorriso permanente em seu rosto largo e achatado. Essas criaturas só aparecem em águas turvas para caçar. Algumas são rosas, outras pretas, e há até exemplares totalmente brancos. Elas são assustadoras e ao mesmo tempo fascinantes. Número 14. Olhos noturnos em Madagascar. Numa noite escura em Madagascar, algo estranho se movia entre as árvores. Um guia local o avistou. Era um aie-aie, uma criatura rara. O que chamou a atenção foi seu dedo médio, longo, fino e ossudo, completamente diferente do normal. O animal preto parecia uma mistura de morcego com rato e se movia silenciosamente por cima das pessoas. Histórias locais dizem que esse dedo serve para encontrar comida à noite, mas ver um tão de perto fez o guia entender por que muitos acreditam que esses bichos têm poderes mágicos. Número 15. Mistério no rio certa noite, um morador viu uma criatura esquisita perto do rio. Estava se movendo por uma plataforma de madeira, tentando entrar na água. No começo ele achou que fosse só um peixe grande, mas logo percebeu algo diferente.
A criatura tinha um rabo como o de peixe, mas também mãos humanas, que usava para se arrastar pelo deck. Antes que o homem pudesse chegar mais perto, ela desapareceu na água escura. Isso fez muita gente acreditar que sereias podem mesmo existir. Número 16. Anão da Árvore. Um caminhante andava por uma floresta tranquila quando algo chamou sua atenção. Atrás de um tronco grande, uma figura pequena e escura se movia. Parecia um anão de contos de fadas, mas havia algo estranho nele. A criatura espiou por trás da árvore, e o homem tentou gravar com o celular, mas ela foi rápida demais. Na gravação, só dá para ver a forma pequena sumindo atrás da árvore. Quando ele foi checar, não havia nada, nem pegadas, nem rastros, apenas floresta e muitas perguntas. Número 17. Híbrido do rio. As pessoas não conseguiam acreditar no que estavam vendo à beira do rio. Uma criatura bizarra estava ali, diferente de tudo que já tinham visto. Parecia uma vaca preta, com 2 chifres e manchas brancas pelo corpo. Mas o mais impressionante, ela tinha nadadeiras de peixe e brânquias. Todos se reuniram ao redor tentando entender. Como isso era possível? Alguns acham que foi resultado de experimentos científicos. Talvez uma vaca cruzada com peixe. Outros acreditam que é algo completamente diferente. A criatura apenas respirava pelas brânquias, deixando todos confusos. Número 18. Guardião da Caverna. A jornada de um explorador numa caverna escura se transformou em pesadelo. No fundo da caverna, ele deu de cara com uma criatura negra gigante, parada entre as pedras. Contra qualquer bom senso, ele esticou a mão para tocá-la. Péssima ideia. No instante em que encostou, uma força poderosa o agarrou. Ele sentiu uma energia atravessando seu corpo, prendendo-o no lugar. Lendas locais falam sobre guardiões de cavernas e gênios que protegem esses lugares antigos. O explorador conseguiu se soltar e fugir, mas algo mudou nele. Ele nunca mais voltou a explorar cavernas. Número 19. Alerta no oceano. Um pescador aproveitava um dia calmo no mar quando tudo mudou de repente. Sem aviso, um enorme movimento surgiu na água perto do barco, e então o caos começou. As ondas ficaram agitadas e irregulares, como se uma tempestade tivesse surgido do nada, mas o tempo estava completamente normal. Era outra coisa. Algo gigante se movia sob a superfície, fazendo a água borbulhar e espirrar. O pescador logo percebeu que havia entrado no território de um monstro marinho. Aquelas águas pertenciam a outra criatura, e ela estava deixando isso bem claro. Então ele fez o mais sensato. Foi embora dali o mais rápido possível. Número 20. A Fera da Neve. Um carro freou bruscamente numa estrada coberta de neve durante a noite. O motorista ficou chocado com o que estava saindo da floresta nevada à esquerda da estrada. Uma criatura surgiu lentamente da mata, atravessou a pista e ficou ali, ao lado do carro, apenas observando. Parecia um lobo, mas havia algo muito errado. Aquilo não era um lobo comum. Era maior, mais assustador, mais monstruoso. O motorista permaneceu completamente imóvel, com o motor ligado, sem ousar fazer nenhum movimento. A criatura parecia saída de uma história de terror. Teria sido um lobo terrível lendário? Número 21. Esfera misteriosa na Baía de Quimby. Um mergulhador explorava os recifes da Baía de Quimby, em Papua Nova Guiné, quando viu algo incomum entre os corais e esponjas. Uma esfera perfeita, brilhante e esquisita. A princípio, ele achou que fosse lixo, talvez vidro ou metal. Mas ao se aproximar, percebeu que era grande e brilhava por dentro quando iluminada. Ao tocar cuidadosamente a superfície, ela parecia elástica, como uma uva sem casca ou um globo ocular gigante. A esfera estava firmemente presa aos corais. Mais tarde, especialistas explicaram. Tratava-se de alga bolha, o maior organismo unicelular da Terra. Incrível, né? Número 22. Mistério no laboratório. Um vídeo online viralizou e deixou todo mundo comentando. Mostrava algo bizarro deitado sobre uma mesa de laboratório. A criatura tinha rosto de alienígena, cauda de peixe e braços com membranas, algo parecido com uma sereia. Um inchaço estranho saía das costas. Seu corpo acinzentado era coberto por escamas pontiagudas na cabeça, nas costas e nas laterais. As pessoas ficaram divididas. Seria uma sereia real capturada ou algum tipo de ser extraterrestre? O que você acha? Número 23. Aparição na Praia da Califórnia. Durante a semana do feriado de 4 de julho, alguém gravou algo estranho com o celular em uma praia da Califórnia.
A filmagem tremida mostrava uma criatura se debatendo na água rasa perto de algumas pedras. De um lado, dava para ver algo parecido com um rabo se agitando. Do outro, o mais estranho, uma cabeça humana surgia, e logo em seguida uma mão se levantava da água, antes das duas partes mergulharem de novo. Alguns dizem que era só um peixe-boi, mesmo que eles não vivam naquela região. Outros acreditam que pode ser prova de primatas aquáticos. O que quer que fosse, era bem perturbador. Número 24. A fera falante e especialistas não conseguiam acreditar no que tinham capturado em uma jaula de pesquisa. À primeira vista, parecia um cachorro, mas havia algo muito errado. A pele da criatura tinha uma textura esquisita, brilhante e plástica, totalmente antinatural. Mas o mais assustador, ela podia falar. Ninguém nunca tinha visto algo assim. E a coisa ficou ainda pior. O ser começou a chacoalhar a jaula com força absurda, fazendo as barras de metal tremerem. Um dos pesquisadores recuou, pensando se não teria capturado algo mais perigoso do que imaginava. Talvez fosse um metamorfo, ou algo ainda mais sinistro. A criatura apenas os observava, esperando. Número 25. Criatura estranha no campo. Um morador avistou uma criatura preta e branca em um campo à noite. Era diferente de tudo que já se viu. Andava sobre 4 patas, com movimentos que lembravam os de uma ave. Mas definitivamente não era um pássaro comum. O mais esquisito, podia se levantar e ficar ereta quando quisesse. Além disso, tinha pelos que se abriam em volta da cabeça, como se fossem penas de pavão. O corpo inteiro era coberto por pelos grossos e incomuns. Seria uma nova espécie de ave nunca antes descoberta? Ou quem sabe algo muito mais assustador? Como um dragão? Número 26. O rastejante da rua Moradores presenciaram uma cena bizarra na rua que deixou todos confusos e assustados. A criatura que apareceu era como nada que já tivessem visto. Tinha várias pernas se movendo ao mesmo tempo, de um jeito totalmente antinatural. Seu corpo era comprido e coberto de pelos que pareciam granulados coloridos. O mais estranho era como os pelos se comportavam. Flutuavam no ar enquanto a criatura se arrastava pela rua. Alguns acreditam que pode ser uma nova espécie de réptil. Outros dizem que é um híbrido criado em laboratório. Número 27. Descoberta gigante em vídeo antigo. Um vídeo muito antigo surgiu na internet e imediatamente virou assunto. Era tão velho que dava para perceber só pela baixa qualidade. Mostrava um grupo de exploradores que encontrou algo gigantesco. A criatura misteriosa tinha um nariz comprido, como uma tromba de elefante, mas andava sobre 2 pernas pesadas. Era diferente de qualquer elefante conhecido. Parecia uma mistura de elefante com dragão, mas o que ela realmente era ainda continua sendo um mistério. Número 28. Vigilantes da noite na praia. 2 amigos passavam uma noite tranquila na praia, quando algo inesperado chamou a atenção. Na escuridão, uma figura alta e humanoide surgiu. Seu corpo pálido se movia de forma estranha sobre a areia. A aparência da criatura combinava perfeitamente com os antigos relatos sobre skinwalkers que os 2 haviam escutado na infância. Mas eles não esperaram para confirmar. Com um último olhar para o ser misterioso, viraram e correram para salvar suas vidas. Atrás deles, a criatura continuava sua patrulha silenciosa pela costa. Algumas pessoas dizem que skinwalkers escolhem praias desertas para caçar, onde visitantes desprevenidos são alvos fáceis. Esses 2 tiveram sorte. Escaparam antes de descobrir a verdade. Número 29. Gigante do oceano. Um mergulhador explorava áreas rasas quando fez uma descoberta incrível. A princípio, achou que fosse um pedaço de pano no fundo do mar, mas era uma criatura estranha com cerca de 2 metros de comprimento. Tentáculos em forma de penas rodeavam sua cabeça alienígena e se abriam e fechavam ritmicamente, filtrando comida da água. O ser esbarrava em corais e plantas, mostrando que provavelmente se guiava apenas pelo tato. Seus movimentos e hábitos de alimentação indicavam que se tratava de um pepino do mar com tentáculos. Uma espécie rara e impressionante. O mergulhador registrou o encontro extraordinário enquanto a criatura seguia sua lenta jornada pelo fundo arenoso. Número 30. O macaquinho minúsculo. Um morador local encontrou algo que simplesmente não fazia sentido. Uma criatura tão estranha que ele se arriscou a pegá-la para ver de perto. À primeira vista parecia um macaco, mas de um tamanho inacreditavelmente pequeno. Tinha mãos perfeitas e pelagem por todo o corpo, além de olhos enormes que pareciam encarar a alma.
Ninguém da região já tinha visto um macaco tão pequeno, o que fez alguns pensarem que poderia ser um filhote de uma espécie conhecida, ou talvez algo completamente novo para a ciência. Agora, cientistas estão tentando descobrir o que seria esse misterioso micromacaco. Por enquanto, o mistério permanece. Número 31. Visitante curioso no fundo do mar. Passar um tempo com um polvo pode ser uma experiência única. Eles parecem tão curiosos quanto nós. Uma mergulhadora compartilhou um encontro especial que teve embaixo d'água. Seu novo amigo era um polvo com uma cicatriz pequena abaixo de um dos olhos. Ela o chamou de Escarlate. Observando por mais tempo, notou imperfeições na pele. E que Scarlett, no início desconfiada, ficou tranquila quando os olhares se cruzaram. Durante um momento mágico, o polvo cobriu os olhos ao se aproximar, demonstrando um nível de confiança raro. Então algo incrível aconteceu. Scarlett estendeu os tentáculos e tocou a mão da mergulhadora com delicadeza. Os movimentos pareciam um convite para interagir. Foi como uma conversa, feita apenas com gestos. Esse encontro provou que criaturas inteligentes do oceano podem, sim, formar conexões verdadeiras com humanos. Número 32. Criatura do lago subterrâneo. Um grupo de exploradores entrou fundo em um sistema de cavernas sem imaginar o que encontrariam. Ao se aproximarem de uma lagoa subterrânea, algo se moveu sob a água escura. De repente, uma criatura misteriosa emergiu. Tinha a aparência de peixe, olhos azuis intensos e uma fileira de dentes finos e pontiagudos. Os exploradores, fascinados, aproximaram uma haste metálica para ver se ela reagia. E reagiu. Abriu a boca e os observou. Será que tinham acabado de descobrir uma espécie desconhecida? Ou algo muito mais sinistro? Uma coisa era certa. Ela estava viva e ciente da presença deles. Número 33. O Caçador Brilhante. Um robô submarino registrou imagens raríssimas de um polvo de vidro nas profundezas do Oceano Pacífico. Essa criatura incrível tinha um brilho azul por todo o corpo, com pequenos orbes iluminando os tentáculos. Era tão transparente que dava para ver os órgãos internos. O primeiro polvo desse tipo foi descoberto em 1918, e até hoje os cientistas se empolgam ao encontrar um, já que são extremamente difíceis de observar. A luz do robô fazia o polvo brilhar ainda mais no fundo escuro do mar. Seu brilho e corpo translúcido o tornam uma das criaturas mais misteriosas do oceano. Número 34. Esqueleto misterioso em praia do Reino Unido. Em um dia comum, alguém que caminhava pela praia de Knot End, no Reino Unido, encontrou um esqueleto estranho. Não parecia de nenhum animal marinho conhecido. A parte da frente lembrava a cabeça de um peixe, mas a parte de trás era esquisita. Em vez de cauda, tinha uma extensão rígida, parecida com um bastão. A areia cobria partes dos ossos, o que tornava a cena ainda mais misteriosa. Algumas pessoas sugeriram que podia ser de uma raia, mas ninguém soube afirmar com certeza. O formato estranho e a mistura de partes deixaram todos se perguntando: que criatura marinha poderia ser essa? O esqueleto continua mantendo seus segredos enterrado naquela praia britânica. Número 35. Restos flutuantes no mar. Um visitante avistou duas criaturas estranhas flutuando no mar. Pareciam esqueletos grudados um ao outro, balançando com as ondas. Um deles parecia usar um tipo de túnica esvoaçante, talvez uma cauda. Sua coloração clara e formato lembravam o corpo de uma antiga sereia. O outro ser parecia um peixe, talvez tentando se alimentar do primeiro. Isso explicaria por que estavam grudados. Ou então, poderiam ser os restos de criaturas desconhecidas que estão se decompondo lentamente nas águas salgadas. Número 36. A cobra gigante vertical. Um explorador em uma área rochosa e arborizada registrou algo impressionante. O vídeo mostrava uma cobra gigantesca, possivelmente uma anaconda, exibindo um comportamento muito incomum. Metade de seu corpo se erguia para o alto, enquanto a outra metade permanecia no chão. A forma como ela se esticava lembrava o pescoço de uma girafa. Seu tamanho absurdo e a postura incomum a tornavam quase inacreditável, destacando-se contra o fundo da floresta. Esse tipo de comportamento pode indicar que a cobra desenvolveu uma maneira diferente de caçar. A altura que atingia daria a ela uma grande vantagem para localizar presas. Bom para ela. Péssimo para os outros, né? Número 37. O Ciclope da Caverna. Nas profundezas de uma caverna escura, um explorador fez uma descoberta impressionante.
Esculpida na parede de pedra, havia a figura perfeitamente preservada de um ciclope. O homem iluminou o relevo com sua lanterna, revelando cada detalhe. Encostou a mão na escultura e sentiu a pedra fria sob seus dedos. A figura representava claramente os antigos seres lendários com um único olho no centro da testa. O nível de detalhe da escultura fez muitos se perguntarem se o artista teria se inspirado em algo real. A escuridão da caverna manteve essa obra oculta por séculos. Essa descoberta pode mudar nossa forma de ver a arte e as lendas da antiguidade. Número 38. Predador do campo. Uma bomba d'água rotativa funcionava tranquilamente nas águas turvas de uma plantação quando algo enorme rompeu a superfície perto do equipamento. A criatura parecia um crocodilo gigante. Antes que alguém conseguisse vê-la melhor, ela mergulhou de volta e sumiu. O monstro pode ter seguido canais de irrigação vindos de rios próximos para chegar até ali. Talvez esses predadores estejam usando as redes de água para invadir novos territórios. A água barrenta serve de camuflagem perfeita. Talvez isso nem seja um crocodilo comum, mas sim uma espécie diferente, adaptada à vida nos canais agrícolas. Número 39. O Caçador da Floresta. Um tranquilo passeio a cavalo pela floresta virou pesadelo quando uma criatura peluda e preta apareceu do nada. O estranho ser parecia um tamanduá gigante, mas era muito mais agressivo. Avançou diretamente contra o cavalo e seu cavaleiro, derrubando os dois com força. Depois do ataque, a criatura correu de volta para a mata fechada. Pode ser uma espécie desconhecida vivendo escondida nesses bosques, com características parecidas às de tamanduás. O comportamento agressivo e os pelos escuros levantaram suspeitas. Será um novo predador? Especialistas em fauna local talvez precisem investigar antes que alguém se machuque de verdade. Número 40. A planta com rosto. Em uma vila remota, uma mulher descobriu algo aterrorizante enquanto cavava o solo. Ela desenterrou uma planta muito estranha, que não era uma raiz comum. Tinha olhos humanos, uma boca e dentes brancos perfeitamente alinhados. Tratava-se de uma mandrágora, planta mencionada em lendas antigas. Lembra de Harry Potter? Só que o mais chocante foi o que a mulher fez depois. Em vez de destruí-la, levou a planta para casa, cozinhou num velho caldeirão e comeu. Número 41. Criatura gigante em Bondi Beach. Frequentadores da praia levaram um susto ao ver uma criatura gigantesca encalhada na areia. O corpo marrom se espalhava pela costa com formato arredondado, parecido com lava endurecida. Dezenas de tentáculos se espalhavam ao redor, lembrando um polvo gigante. Um objeto místico foi encontrado junto, e homens em trajes especiais de proteção apareceram pela manhã em Bondi Beach, em Sydney. Biólogos marinhos correram para investigar e levaram a criatura a um centro de pesquisa. Eles nunca tinham visto nada parecido. Parecia um tipo raro de polvo ou caranguejo, mas o mundo ainda espera os resultados das análises sobre esse estranho visitante das profundezas. Número 42. A Sombra do Lago. A manhã pacífica de um pescador se transformou quando ele avistou uma criatura incomum se movendo pelo lago. O ser era completamente preto, com corpo achatado e esticado na superfície da água. Se movia em silêncio, diferente de qualquer peixe da região. Alguns dizem que podia ser uma serpente aquática, uma sereia ou até uma espécie de água-viva. O pescador observou até que ela desapareceu nas profundezas, deixando apenas perguntas no ar. Número 43. Rastejante da madrugada. Um grupo de amigos foi visitar um local abandonado à noite. Estacionaram o carro ao lado do lugar quando algo muito estranho aconteceu. Uma criatura surgiu bem em cima do carro. Assim que foi avistada, pulou no chão e começou a se arrastar. Era magérrima e assustadora, com mãos, pés e pernas semelhantes aos de um humano. Mas havia algo muito errado na forma como se movia. Um dos amigos segurava uma arma, com medo do que estavam presenciando. Parecia um skinwalker ou algum tipo de fantasma vindo à vida. Eles não conseguiam acreditar no que viam. E você, o que acha que era aquilo? Número 44. Resgate no buraco misterioso e agora, o destaque do dia escolhido pelos inscritos. No meio da floresta, equipes de resgate encontraram um buraco misterioso, cercado por guindastes. Dentro dele estava presa uma cobra gigantesca, com o corpo visivelmente inchado, como se tivesse acabado de fazer uma refeição enorme. As equipes trabalharam com cuidado para retirar a anaconda do buraco. Mas essa não foi a única serpente avistada. Em outra vila, moradores filmaram uma anaconda gigantesca em campos alagados.
Próximo a ela, a pele recém-descascada indicava sua presença recente. Essas aparições estão fazendo muita gente se perguntar: o que mais pode estar se escondendo por aí? E aí? Qual dessas criaturas ou aparições você achou mais assustadora? Você acredita que tudo isso pode ser real ou acha que tem uma explicação escondida por trás de cada caso? Seja como for, uma coisa é certa: o mundo ainda guarda muitos mistérios esperando para serem descobertos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!